Olá, gente, bom dia. Mais uma live aqui que a gente está começando. Vou tentar chamar a doutora Janice. Vamos ver se a Marisa também já está entrando. Vamos aguardar aqui a doutora Janice e a doutora Marisa para que a gente possa colocar elas ao vivo também. Marisa, já vi que você entrou, preciso que você solicite para entrar. Faz, por favor, o link para você entrar, por favor. Vai ter aí um linkzinho para você poder entrar. Janice, cadê você? Marisa, doutora Marisa, tem um link que é pedir para solicitar participação. Aí você clica nele, que eu autorizo você a entrar aqui. Cadê você? Já deve estar entrando aí. Agora é só você aceitar. Ok. Aí. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Eu estou tentando me ver aqui, agora aqui. Janice, Agora, cadê você, Janice? Vamos ver cadê Janice, para eu também poder colocar ela aqui. Deusa Monteiro, que legal ver vocês aqui. muito bom mesmo. Vamos lá. Cadê a doutora Janice? Estou aguardando só a doutora Janice para a gente poder começar esse trabalho aqui hoje, né? Mais uma vez a gente reunido aqui Ai, em prol dessa academia. chegou. Oi, Janice. Ótimo. Pede, por favor, aqui a solicitação para participar, para a gente poder te dar a entrada. Bom dia, Deusa. Cadê a sua solicitação aqui? Não estou achando. Solicita aí para mim, por favor, Janice, para eu poder abrir você. Que bom ver você aqui, Deusa. Gratidão enorme por estar assistindo. É um prazer ter você aqui. Janice, cadê você? Você solicita aí para eu poder entrar aqui, porque você não está aqui, para você partilhar. Não consegue mandar? Tem um número limite? Dá para participar Não, mais eu acho que não. É só ela dar 3 pessoas no máximo. Já Ah, tá. solicitou, mas eu não estou vendo aqui a sua solicitação. Você apenas acenou. Solicitação não chegou aqui para mim. Acho que é um ícone de Ah, uma aqui. câmera, né? Mandei para você aí. Vê se você consegue entrar. Conseguiu? Ótimo. Agora Aê! sim. Ah, que maravilha, né? Olha, Ótimo. vamos começar esse nosso bate-papo hoje. Eu estou muito feliz de estar recebendo você aqui na academia, você que é fundadora, membro fundadora da academia, também como nós, né, Marisa? Uhum. E eu queria assim, externar a nossa eterna gratidão por você ter aceito o convite, tá? Doutora Eu que Marisa Luca, agradeço. Doutora Marisa Lucas é psicóloga na Defensoria de Marília, no núcleo da Defensoria de Marília. Fez um trabalho extraordinário do ponto de vista quantitativo e qualitativo acerca das mediações sistêmicas, né? Mais de 500 famílias convidadas, mais de 400 e tantos acordos feitos com a utilização da mediação sistêmica, o que é um número expressivo, é uma estatística grande, e por força disso, doutora Marisa recebeu uma premiação muito justa e devida da própria Defensoria enfim, da instituição enquanto Defensoria Pública, que para a gente da academia é extremamente importante e gratificante. Consolida o nosso trabalho, consolida a nossa expertise e fundamenta sobremaneira
tudo que a gente busca, que é a nossa cientificidade, a demonstração de que a cientificidade existe, dá certo e ela tem números, né? Eu vou pedir à doutora Janice que fale também um pouquinho, para depois passar a palavra para você falar um pouco sobre a defensoria, para falar um pouco sobre o seu trabalho lá e como é que foi essa questão da sua premiação, que para a gente só nos honra, tá bom? Doutora Janice, por favor. Bom dia a todos aí que estão online agora nesse momento e também aqueles que vão assistir depois dessa live que vai ficar salvo. É com grande satisfação. Meu som tá bom? Só estou querendo saber se tá ok? Tá ok. A Marisa é uma querida, que nós fizemos esse laço firme, né, e forte dentro da pós-graduação da Hellingen, todo presencial que nós fizemos lá em São Paulo, na Faculdade de Novare, e a gente aprendeu a se respeitar, a se olhar, a se ajudar. A Marisa é uma querida que lembra de todos os aniversários no grupo. Gente, vocês não têm noção que mulher carinhosa que é a Marisa. Ela não esquece de ninguém de aniversário até hoje. Então, Marisa, é com grande alegria mesmo que eu estou, nós, né, em nome da Academia Brasileira de Direito Sistêmico, te recebendo e poder reconhecer o seu trabalho, o seu esforço dentro desse trabalho que é novo no judiciário e que tem sido algo muito valoroso, né? Tem trazido muito resultado quando feito realmente com aquela postura sistêmica de estar a serviço. Então, gratidão por estar aqui com a gente. Eu quem agradeço. Quero fazer inicialmente a minha ressalva em relação à expressão doutora, que é muito corriqueira no meio acadêmico, jurídico, mas eu me permito ser chamada só pelo nome, porque no caminho acadêmico eu tenho apenas pós-graduações, não tenho mestrado, não tenho doutorado, nem na área do direito, nem na área da psicologia. Então, em reverência a todos os meus amigos, mestres e doutores e pós-doutores e livres docentes, eu me coloco no meu lugar de conhecimento ainda muito reduzido diante dessa dimensão gigantesca que é o mundo acadêmico, né? E eu agradeço profundamente as palavras carinhosas de vocês todas, lembrando que a nossa amiga advogada Keila faz aniversário hoje, a nossa amiga Elza faz amanhã, né? Então, aproveitar e homenageá-las aqui ao vivo, em cores, né? Mas é uma satisfação enorme falar sobre trabalho e falar sobre o trabalho na defensoria. A defensoria é uma instituição muito recente no estado de São Paulo, né? Uma das últimas a serem estabelecidas. Ela nasce aí em 2006, se não me engano, e eu entro no primeiro concurso, que é 2010. Então, é tudo muito novo, né? A instituição tem o quê? 15 anos, por aí. E eu tenho 11 anos de trabalho na defensoria. Como servidora pública, eu trabalhei antes em nível municipal no Centro de Referência de Assistência Social. Então, meu primeiro trabalho na área pública, né, concomitante com outros serviços que eu fazia, eu cheguei a ter 6 serviços ao mesmo tempo, né, 6 empregos. Então, foi na Prefeitura Municipal da Instância Turística de Tupã. Então, eu aprendi ali, né, há alguns anos, a trabalhar com a população hipossuficiente financeiramente. E isso me deu uma carga de experiência para depois trabalhar na defensoria com o mesmo tipo de público. O público da defensoria, ele aparece com uma questão jurídica, mas também uma questão social.
e, por consequência, psicológica. Porque a pessoa não tem recursos para pagar um advogado, né? Então, tem toda uma questão social. E no conflito jurídico, repousa muitos conflitos psicológicos. Por isso que a instituição do Estado de São Paulo, diferente da grande maioria das outras defensorias, optaram na sua formação ter um viés multidisciplinar, né? Então, a instituição conta com psicólogos, com assistentes sociais, sociólogos, e outras profissões que eu não me recordo agora, mas nós temos ali engenheiros, arquitetos, existe uma estrutura muito bem montada. E embora ela tenha sido criada uma das últimas, é a que maior tem estrutura nesse âmbito multidisciplinar. E mostra... Desculpa te interromper, Marisa, mas isso mostra o quanto dá certo, né? Essa multidisciplinaridade, né? Perfeitamente, perfeitamente. Então, é importante que se diga e se fale desse centro de atendimento multidisciplinar, né, que dá todo esse respaldo, para além do jurídico, do judicial, o jurídico, né? Então, existem frentes de atuação para que o conflito, se possível, não se resvale no poder judiciário, né? E isso é importantíssimo. Marisa, oi. Aproveitando que você está falando com relação a esse caráter quase que preventivo da defensoria, né, de não ir para o judiciário, né, e aproveitando que você trouxe para a gente uns dados quantitativos expressivos, né, e por isso é que você também recebeu essa premiação junto à defensoria, eu queria que você colocasse para a gente um pouco como o convite dessas pessoas para a defensoria, como é que elas chegam, como é que vocês se posicionam para que elas queiram ir até a mediação sistêmica e se isso vai dando resultado no decorrer do período, o que vocês observaram? Para a gente é importante você colocar isso. A nossa atuação começa em 2010, quando da inexistência dos sejusques. Então, a média de acordo, que eu trabalhei em alguns anos em Presidente Prudente, era de 500 acordos frutíferos por ano. Por ano. Então, é uma carga de trabalho gigantesca. Gigantesca. Não havia sejusque e todos os casos de conflito de pessoas com hipossuficiência resvalavam ali, né, nesse trabalho da mediação. E, para mim, foi um motivo de muita alegria poder unir os conhecimentos da psicologia e do direito para trabalhar na mediação, que é um outro terreno. E é um terreno, para além de multi e interdisciplinar, é um terreno transdisciplinar. E eu falo com muita alegria que trabalhar como mediadora é uma filosofia de vida. Isso foi um motivo de muita satisfação eu poder exercer essa atividade. E eu sempre atendi em cálculos, que é separado requerente e requerido. Porque a presença no primeiro contato de ambos é muito inibitória. Então, eu sugiro sempre, quem puder, tiver o tempo e a possibilidade de fazer isso, que atenda separadamente requerente, quem procurou a defensoria, para você ouvir as necessidades, né, e os objetivos daquela pessoa, né, e os interesses, as necessidades e os interesses. Essa escuta, para depois escutar o requerido, a pessoa que pode vir ou não com um advogado, e num terceiro momento, no mesmo dia, os três estarem na mesma sala, o mediador e os mediandos, né? Existe muita análise sobre a questão da nomenclatura, se é mediação e conciliação.
Eu não vou entrar nesse meandro, até porque a carga de trabalho é tão grande, é tão intensa, eu só pude parar e somar os números que eu apresentei para vocês, de atendidos e acordos frutíferos, quando nós tivemos a pandemia. Porque nós estávamos numa continuidade de trabalho que isso impedia parar, sentar. Falei, não, hoje eu vou fazer esse levantamento, né? Então, nós começamos em 2010, eu fiz o curso de mediação na Escola Paulista de Magistratura, que é uma excelência, né, nesse terreno, para além dos cursos que a Escola da Defensoria, também chamada EDEP, proporciona, e a EDEP é a grande estrela da Defensoria, né, é a mola motivadora para os servidores permanecerem, né, embora haja muita exoneração em algum setor da Defensoria, a EDEP, ela proporciona cursos, né, que estejam atinentes à atividade profissional do servidor. Então, de 2010 a 2016, eu me aprofundei nessa experiência, nessa prática de ouvir as pessoas e procurar mediar com um fito de atingir, não necessariamente um acordo, mas um caminho de paz, né? Nessa cultura de paz que nós temos em mente. E eu aprendi muita coisa, e a grande maioria eu aprendi, e sou muito grata ao público da Defensoria. É uma experiência gigante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse convite que você fazia, as pessoas chegavam, você fazia tentava fazer a escuta em separado, né? Requerente e requerido. Nessa escuta, você já fazia alguma abordagem sistêmica? Você já utilizava algum recurso? Eu tinha sempre, no meu atendimento, eu sempre procurei ouvir e sentir, olhar a questão do sentimento, muitas vezes da mágoa, né? Mágoa é uma palavra chique, invernizada socialmente para dizer que tem raiva, né? E dizer para a pessoa que é normal ter raiva, não é normal quem não tem raiva, né? Então, nós sempre demos esse enfoque, antes de conhecer todo o cabedal de conhecimento do Hellinger, eu sempre percebi que eu fazendo essa abordagem inicial, para depois entrar na questão objetiva, que a grande maioria é divórcio, né? Então, partilha de bens, guarda, alimentos, modificação de nome, todos aqueles pontos do termo de acordo que nós temos que fazer quando temos que fazer um divórcio, por exemplo, eu deixava para a segunda parte. Então, a primeira parte, ouvir atenta e acuradamente a pessoa, e também eu sempre procurei ouvir o que ela dizia, quais eram os atributos, a qualidade que ela conseguia enxergar na pessoa, no cônjuge, né? Para enxergar também os dois lados, né? Vem sempre uma queixa, o que de positivo você enxerga? Eu sempre fiz isso com os dois mediandos, né? O requerente e requerido. E a gente percebe que a nossa palavra, mesmo sendo exatamente o que o requerido ou o requerente vai dizer, saindo da nossa boca tem um espaço de neutralidade, é muito diferente, né? O requerido, por exemplo, dizer X, e esse X sair da boca dessa pessoa, do que dizer da minha, que é uma postura de neutralidade, né? Então, fui aprendendo aos poucos, muito observando no que eles tinham para dizer. Eu tenho histórias para contar que daria até um livro, de tantos os casos que eu já ouvi, presenciei, e várias histórias marcadas na minha memória. Então, em 2016, eu recebi, na época nós nos comunicávamos muito por e-mail, né? Não tinha tanto WhatsApp. E eu recebi de um servidor de São Paulo
o Sérgio Wendt um convite sobre constelação familiar aplicado por um juiz. Era um workshop em São Paulo, isso foi em agosto eu recebi esse e-mail. E eu já tinha conversado com a juíza Vanessa Alfiero, de São Vicente, que foi uma das minhas professoras em um curso de especialização em mediação. Ela tinha passado o material da oficina das famílias, eu achei riquíssimo. Naquela época, eu lecionava psicologia jurídica na Faculdade de Direito em Marília, na Fundação Eurípides. E eu aproveitei o material que ela trouxe de um curso que ela fez em terras estadunidenses para apresentar para os alunos, que era a questão da alienação parental, que era a questão da comunicação não violenta, todo o material, o arcabouço de conhecimento que nós temos na oficina das famílias, né? É importante dizer que a Defensoria de Tupã, em parceria com o Tribunal de Justiça de Tupã não, perdão, é que eu estou em Tupã, eu acabo falando Tupã. Mas a Defensoria de Marília tem aí um convênio com o TJ de Marília, né? E nós fazemos a oficina de parentalidade desde 2017. É um trabalho de cultura de paz para aqueles casais em conflito, né? E me chamou muita atenção a juíza falar sobre questões que abarcavam a psicologia. Quando nós falamos sobre CNV, comunicação não violenta, nós estamos nos remetendo ao psicólogo Marshall Rosenberg, falecido não faz muito tempo, que traz muitos benefícios para as relações humanas, né? A comunicação não violenta e ministrar as reuniões das oficinas foi um ganho considerável pessoal e profissional para mim, porque revi Marisa, muitas das minhas posturas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem que me dar um break, Gracília, senão eu começo a falar e... Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou te passar já a palavra, Janice. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Além da comunicação não violenta, da escuta ativa, da escuta cuidadosa, de algumas falas elaboradas do ponto de vista da mediação, você chegou a usar bonecos? Chegou a fazer algum tipo de abertura de campo com representantes ainda nesse âmbito? Então, tem um marco, 2016 é um marco, né? Até 2016 eu não conhecia o trabalho do Hellinger. Então, a partir de 2016, final de 2016, né? Foi muito marcante assistir, eu fui até São Paulo, e o interessante é que eu fui vazia. Eu fui vazia de preconceito, eu fui vazia de tudo que poderia. Trazer algum conceito pré-estabelecido. Eu rapidamente achei interessante a proposta, não sabia, a palavra constelação familiar é uma coisa que suscita curiosidade, né? Eu joguei no Google rapidamente, o pai de todos, né? O que viria a ser isso? E apareceu ali a Gestalt. Falei, eu gosto disso, nós estudamos Gestalt na psicologia. Apareceu fenomenologia, que eu conhecia só na teoria, também a fenomenologia estudada, né, na psicologia, embora ela tenha aí a base epistêmica da filosofia, pelo que eu entendo. Então, isso me motivou, essa minha curiosidade e a questão de querer me aperfeiçoar, sempre na busca da excelência do trabalho, porque o cidadão público-alvo da Defensoria merece. Essa é a nossa razão de ser, servir o público. E nós temos um dizer na nossa família que é: quem não vive para servir, não serve para viver. Então eu falo que eu sou servidora, eu falo com boca cheia, porque a nossa missão de vida é servir. Né? Então, existe muita elucubração e muita vaidade no terreno do conhecimento. Mas se o conhecimento não existe para servir, nós resvalamos num terreno de vaidades. E isso, eu acho que é perda de tempo. Né? Então,
A partir... Marisa, Isso foi... Pois não. Marisa, estou adorando aí. Agora eu vou pedir a palavra também, que eu vi que a Marisa tem um conhecimento gigante e é lindo ouvi-la falar, né? Esse movimento todo. Eu ia dar uma dica para a doutora Gracília para fixar o tema, às vezes mediação sistêmica. Você escreve nos comentários, Gracília, mediação sistêmica, publica, né, como se você fosse adicionar um comentário. Aí você clica em cima do que você publicou. E aí vai aparecer assim, fixar comentário. Pronto. Vê se... Isso, agora clica em cima. Aí, pronto. Porque aí as pessoas vão entrar na live e eles vão saber do que nós estamos falando. Então é importante... Marisa, tá? Agora, isso foi todo um introito para chegar na mediação, né? Uma preparação de terreno para chegar nesse assunto que é o mote do dia, né? Então, sim. Só voltando aqui à pergunta, que eu sei que você vai entrar nela agora, né? Que você falou do marco, que o conhecimento que você obteve já em 2016, que foi o marco para você ir procurar a Hellinger, né? E aí eu tinha feito a pergunta com relação a bonecos, se você tinha feito utilização e se tinha feito abertura de campos com esse público. E aí depois a doutora Janice quer dar uma palavra também, não é isso? Perfeito. Então agora nós vamos adentrar no assunto propriamente dito, né? Era necessário fazer esse histórico, né? Que é um caminho percorrido que vai complementando. Então, em 2016, eu tive um impacto muito grande, porque não era nada daquilo que eu imaginava. A pessoa que diz que conhece constelação sem presenciar, sem a vivência, não conhece. Porque vai para além da letra do livro, a letra morta do livro, que pode te dar uma noção, mas é sentir na pele, é vivenciar. Nós estamos falando de vivência. Ainda que existam um arcabouço teórico, né, as ordens do amor, as ordens da ajuda e várias reflexões filosóficas, é preciso vivenciar isso. Então, eu gostaria de deixar registrado a impressão que eu tive, que foi muito peculiar. Muito peculiar. Isso bastou uma vez, uma participação, para eu querer mais. Nós sentávamos, isso foi em São Paulo, o juiz era o juiz baiano, Sam Storch. Isso foi 24 de setembro de 2016. Eu cheguei no evento e falaram assim, você vai constelar? Eu falei, moça, eu não sei nem o que é isso. Eu vim assistir. Não conhecia o verbo constelar. E nós nos sentamos em formato de U, né? Uma fileira, era muita gente, eu não conhecia ninguém. Inclusive a pessoa que tinha enviado o convite por e-mail. Nós tínhamos aí um formato de U, né? E o palestrante constelador centrado no centro. Eu fiquei observando o então cidadão e eu fiquei observando a postura dele, sem saber o que era campo, sem saber o que era postura, me chamou muito a atenção a introspecção, a seriedade e o enraizamento dele antes de começar. Quando começou, eu senti como se houvesse, isso não há como provar, uma experiência muito peculiar, muito pessoal, como se passasse uma corrente elétrica naquele U. Eu achei aquilo muito estranho, falei, o que é isso? Ninguém abriu a boca, eu estou sentindo algo estranho, diferente. E aí começou a prática da constelação, eu não entendi absolutamente nada. Mas o meu corpo sentia tudo. Impressionante aquilo que estava acontecendo. Eu falei, mas o que é isso? E, de repente, no atendimento dele, foi de manhã e à tarde, eu comecei, da pessoa que ele estava atendendo, eu comecei a receber informações do campo que passavam na minha mente. E eu não entendi aquilo. Eu falei, mas de onde vem essa informação de uma pessoa que eu não conheço? Né? E eu falo, o que eu faço com essa informação? Eu falei, eu vou falar. Não sei nem se eu vou levar um pito, né? Porque eu não sei se é momento apropriado, eu não sei como é que funciona.
Mas eu peguei e risquei. Aí o constelador, né, o Sami, ele falou, muito obrigado pela informação. Eu falei, ok, e fiquei com aquilo. Eu saí dali, eu falei, eu nunca mais vou ver isso. Isso veio do Nordeste, será que é uma prática, uma cultura nordestina, né? Logo após eu entrei de férias, peguei um mês, depois nós tivemos recesso, e eu fiquei com um grande ponto de interrogação. Não entendi, falei, o que é isso? Me chamou muita atenção, é muito impactante aquilo. Há quem sinta, há quem não sinta, e quem não sente, tudo bem também. Mas eu tenho que ser fiel aos meus princípios e a verdade que eu senti. Né? Nós, como psicólogos, nós fazemos muita autoobservação. Né? E para além do conhecimento, nós temos a sensibilidade, nós temos a intuição, que precisa ter um espaço. Só o conhecimento cognitivo, o atendimento é limitado. Então, nós precisamos aprender, e esse é um aprendizado bastante solitário, de observação. Observar o natural, observar o sentir. Né? Aí, no começo do ano, me veio aquele mesmo servidor, Sérgio Wendt, e falou, olha, vai ter uma pós-graduação nesse assunto. Eu falei, tô dentro. Porque eu queria mais disso. Como auxiliar, como ir além daquilo que eu já tinha? Porque eu percebia que a mediação ia até um certo ponto. Depois daquilo, não fluía. Eu percebia que existia um ponto que eu não conseguia avançar mais. E era um desejo de alma querer avançar mais. Eu preciso melhorar, eu preciso ir além, eu quero conhecer. Né? Então, caiu como uma luva. Caiu como uma luva esse conhecimento. Né? E quando foi começado o início da pós-graduação, eu, no meu saber antigo e na minha postura antiga, eu fui com olhos para aprender. Eu não quero sentir, eu quero conhecer. Eu bloqueei por muito tempo o sentir. Não, eu não estou aqui para sentir, eu estou aqui para pensar. Aqui, eu quero saber como esse funcionamento e tudo mais. Ao longo do tempo, eu fui entendendo a proposta, demorou, porque meu aprendizado foi no meu tempo, né? Não foi tão rápido assim, por conta de toda a bagagem, né? Talvez a bagagem anterior me impedisse de abrir para o novo. Né? Então, é um exercício constante a gente desaprender para poder dar espaço novo. O copo cheio não permite mais líquido, né? Então, é um exercício constante a gente dizer sim para o novo e ocupar esse espaço no novo. E eu compreendo perfeitamente e digo sim para as pessoas que não tiveram a mesma sensação, não tiveram a mesma percepção. Eu aproveito aqui para fazer um comentário sobre os caminhos da psicologia, né? Nós temos na psicologia um movimento que nós tivemos inicialmente a psicologia comportamental, com a figura de Skinner, tivemos aí a psicanálise, né, que começa com o médico Freud, depois tem Jung, que rompe com Freud, nós temos a psicologia humanista de Carl Rogers, que eu bebi muito dessa fonte, e temos também a chamada quarta força, que é a psicologia transpessoal. Na psicologia transpessoal, nós temos a espiritualidade, e não, diga-se com bastante atenção, não a religião, a espiritualidade fazendo parte, né, dessa análise. Quando nós analisamos o ser humano, nós temos um ser biológico, psicológico, social e espiritual. Etimologicamente, analisar a palavra psicologia, nós vamos ver aí a psique, que pode ser o estudo da alma, dependendo aí de como se vê essa questão da psique, né? Então, é importante que nós destaquemos essa questão da espiritualidade nesse estudo hellingeriano. E isso faz parte do arcabouço da psicologia transpessoal. Então, existem críticas
a psicologia transpessoal, existe críticas em relação à psicanálise, se ela venha ou não a ser científica, ao trabalho de Jung, que inclusive Jung faz aniversário segunda-feira que vem, né? Aqui todo o nosso respeito, né? Essa pessoa imorredora, né? Que trouxe todo esse conhecimento do inconsciente do inconsciente coletivo, né? Complementando e com muito respeito, modificando ou complementando o conhecimento do Freud. Então, agora eu vou responder para você que puxa vida, né? Eu fiz uma digressão aí gigante. Eu iniciei desde 2017, que foi da pós, que eu comecei a contagem do trabalho da mediação sistêmica, com a postura sistêmica, o olhar mais apurado, né? E também dando o silêncio, um espaço para o silêncio. Hoje, quando eu vou atender a pessoa que senta do meu lado, requerente, requerido, eu peço 1 minuto de silêncio. Nesse 1 minuto de silêncio, que pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos, eu trabalho com esvaziamento. O meu esvaziamento é a minha conexão com aquela pessoa que está ali. E aquele minuto de silêncio também para acalmar a ansiedade dessa pessoa que vem ali com um conflito, né? Na maioria das vezes é a questão do divórcio. O divórcio é um segundo... depois da morte, é o segundo luto, maior luto que uma pessoa pode viver, que é a morte do sonho, da construção a dois, que é o que a gente mais faz, né? Eu fiz depois de 4.000 divórcios eu parei de contar, mas assim, é muita quantidade. Imagina, 500 acordos por ano, né? Ao longo de mais de uma década, 11 anos, nós temos muito aprendizado, né? E muita história para contar. Então, eu comecei muito timidamente a utilizar, eu não tinha nenhum material físico, e a primeira vez que eu experienciei nesse grande laboratório, né, humano, que é o nosso trabalho, eu tive a intuição de pegar vasinhos de planta que eu tinha, coloridos, tinha quatro vasinhos ali, eu falei para a senhora, como que, ela estava com conflito do casamento, eu falei assim, aqui como a senhora escolheria esses 2 vasinhos aqui para os seus filhos, para a senhora, para o seu marido? Para eu verificar, foi a primeira vez, eu estava sem estagiária, a mulher não tinha aparecido no horário, estava quase próximo do almoço, e a mulher colocou, e pelo posicionamento que nós estudamos na constelação familiar, pelo posicionamento eu consegui observar ali quem estava fora do lugar ou não. Fiz algumas considerações, o que a senhora acha? Faz sentido isso que eu estou falando para você? O olho da mulher brilhou. A minha pretensão era mínima. Eu estava fazendo ali um teste. E ela falou, é isso. Mas a reação dela foi tão além do que eu esperava, ela ficou tão entusiasmada, e ela saiu, né? Não era era o prenúncio de uma mediação. Ela foi para pegar informações e eu fiz ali aquela experiência. Começou assim, né? Com os vasinhos de planta. E ela colocando, foi a primeira vez. Mas ainda usei bastante tempo a escuta, a postura, como uso até hoje, eu acho imprescindível. E a primeira clássica constelação foi um pai pedindo uma revisional de alimentos. Eu estava com a Camila, que hoje é psicóloga, na época ela era estagiária, e ela lembra bem detalhadamente como eu, como nós ficamos emocionadas. Eu tinha atrasado 5 minutos de uma mediação para outra. Eu precisava ir ao banheiro e eu fui até lá na frente e falei para a cidadã, a senhora me dá um tempinho, que eu vou ali no banheiro e já volto. Ela falou assim, vamos logo que eu tenho que ir embora logo. Ela foi bem assim, eu quero ir embora logo daqui. Né? E você já está atrasada, eram 5 minutos, né?
Eu olhei ali, eu vi que como ela estava contrariada. E o ex-marido, ele queria apresentar revisional de alimentos. A filha era uma adolescente de 16 anos. 17 anos. Estava quase para fazer 18. E a mãe não queria que a filha entrasse sozinha na sala com o pai. Ela não queria que o pai visse a filha, né? E então nós atendemos o requerente, depois nós atendemos a cidadã requerida, que estava bastante contrariada. E aí nós fizemos um trabalho que no final da nossa conversa, a cidadã topou que a filha estivesse presente no momento do acordo, pai, mãe, filha, né? E eu e a Camila, que nós trabalhávamos juntos naquela época. Então, foi muito marcante para nós a filha ficar posicionada e nós colocamos, foi a primeira e não teve o uso de bonecos, foram com as próprias pessoas mesmo, né? A filha ter os pais nas costas e a força e um exercício também de humildade, né? Que é a grande tônica do trabalho do Hellinger, é o amor e a humildade. Se nós pudéssemos resumir, constelação familiar, amor e humildade. Humildade em saber que nós não sabemos nada. E quando nós estamos diante de sistemas familiares, do pai, da mãe e da família nova composta, nós somos os últimos a entrar nesse sistema. Então, é uma posição de muito respeito e de muita humildade, né? Da postura do não saber. Nós não sabemos as dinâmicas ocultas que atuaram ali. E nesse esvaziamento, nessa postura, é que nós podemos avançar em algum sentido, na medida que for possível, respeitando as circunstâncias que nós sabemos que nós só podemos ajudar quem quer ajuda. E nesse tocante nós destacamos também que nós não podemos auxiliar as vítimas, porque as vítimas querem cúmplices, não querem ser responsabilizadas pela situação nas quais elas se encontram, né? Que é uma postura infantil. Marisa, eu queria fazer uma pequena interrupção para passar a palavra para a doutora Janice, mas antes eu queria avisar que a gente já só temos 15 minutos finais. Puxa vida, né? Tudo tão... assim, é uma bênção ouvir você, porque você não só me respondeu, como você acresceu, né? Eu diria que você foi consteladora raiz, né? Não só por ter começado com os vasinhos, como você utilizou todos os conhecimentos possíveis que você tinha, né? Não necessariamente estáticos, o que é assim maravilhoso de ouvir. Eu queria passar a palavra para a doutora Janice e depois, para a gente finalizar, Janice, queria comunicar o que a gente tem a comunicar para a Marisa em relação ao trabalho que ela fez na Defensoria. Pode falar aí, Janice. Eu queria perguntar para a Marisa o seguinte, Marisa, como que são feitos os encaminhamentos, tá? Por exemplo, os encaminhamentos são direcionados para mediação sistêmica, onde você vai estar usando a constelação familiar, ou o encaminhamento para a mediação? Perfeitamente. Olha, existe um atendimento na triagem, que antigamente acontecia presencialmente, né? Por conta da pandemia, nós estamos com essa atividade suspensa, então encaminhava para esse grupo. Eu sempre tive 2 estagiárias que me auxiliaram, né? Encaminha para o CAM, Centro de Atendimento Multidisciplinar. E nesse encaminhamento, nós fazemos os agendamentos, são enviadas missivas, as cartas convite para requerente e requerido estar no determinado dia e horário, e aí nós atendemos, né, no mesmo horário, primeiro o requerente, depois o requerido, e depois nós chamamos para compor, né, a mesa redonda, né, nesse atendimento. Pode ser que haja desistência, e aí nós fazemos um termo de desistência se não existe mais conflito, ou
nós temos a redação do termo de acordo. Se por acaso sair infrutífero, isso vai para a banca de algum defensor judicializar. Se existe um termo de acordo, o defensor leva para o juiz homologar, né? Então, eu queria fazer uma ressalva a respeito, eu recebi menção honrosa, né, do prêmio Justiça da Tibiriçá, né, que é uma premiação que é realizada pela ouvidoria da Defensoria. Quero destacar aqui também o trabalho das nossas amigas de São José do Rio Preto, que fizeram um trabalho aí de acolhimento às famílias enlutadas, né, que receberam um prêmio, né, da Justiça para todos, todas. Então, da mesma forma que nós recebemos também sobre a oficina de pais e filhos, oficina de parentalidade, recebemos do Tribunal de Justiça de Marília. Esse veio da ouvidoria da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, né? Mas será que eu respondi sua pergunta? Você pode refazer? Eu comecei a falar e eu respondi? Não, não respondeu. Eu quero assim, por exemplo, na hora que for feito o encaminhamento, o encaminhamento ele é feito para um setor e lá todo mundo já sabe que você atua com a mediação sistêmica e aí eles vão falar assim, não, esse caso vai para a mediação sistêmica. Não, esse outro caso... Todos os casos que não haja... Os casos de violência doméstica, eles vão direto para a banca por conta de protetiva, né? Mas, assim, os casos são encaminhados para mim e não quer dizer que todo caso que eu atendo vai ter uma representação, vai ser feita uma constelação clássica. Não. Tudo vai depender da questão fenomenológica, do sentir, da necessidade, da possibilidade. A gente sempre pede a permissão para fazer um exercício, né? A própria postura, o silêncio, a observação, falar o mínimo possível, né? O essencial, né? E isso é um grande aprendizado do Bert, né? Fale o mínimo necessário, né? O que você pretende, o que você espera de mim. Uma constelação com representantes, não. A grande maioria das vezes é a postura, ou a repetição de frases, ou o próprio exercício, né? Então, nós podemos dizer que, quando se fala em constelação, nós temos aí uma vasta gama de possibilidades, né? Uma vez eu, conversando com uma amiga do Paraná, ela disse que é uma constelação, e fez a constelação, mas não surtiu o efeito. E aí, conversando com ela no telefone, eu disse algumas coisas, algumas frases, e ela falou, Marisa, eu acabei de ser constelada, agora caiu a ficha. Não quer dizer que eu sou boa e que eu sou melhor. Não, era o momento que precisava. Todo mundo tem um timing. E aquele momento que ela percebeu a questão X, ela falou, agora eu saquei. Agora eu entendi, né? Então, depois eu conversei com a consteladora quis conversar comigo e agradeceu e tudo mais. Falei, não, era o tempo dela, todo mundo tem o seu tempo, né? E nós trabalhamos com sementes, e nós não sabemos se sementes vão vingar, se sementes vão florescer ou não. Nós plantamos as sementes e não temos preocupação se vai florescer ou não. Porque depende do solo, depende da água, depende do sol, né? Então, se é momento propício, isso vai acontecer. Se não é, está tudo certo também, né? Nós fazemos a nossa parte e não nos preocupamos tanto com o resultado, mas com a consciência tranquila do nosso dever cumprido, não é verdade? Marisa, eu queria pontuar duas coisas para mim no seu discurso anterior que me chamaram bastante atenção. E como a gente está caminhando também para o final, para a gente deixar os últimos 5 minutinhos para a gente falar sobre o que a gente tem de bom para te dar também, né, de troca nossa, da academia.
Uma é o seguinte, eu adorei quando você fala sobre a espiritualidade do ponto de vista científico dentro da psicologia, né? Porque as pessoas, o ser humano, que eu quero dizer comum, né? Que não tem um arcabouço conhecimento filosófico, teórico, né? E teológico até, sobre a questão da espiritualidade, do tratamento da alma enquanto na medicina, na psiquiatria. Uma vez eu conversando com um psiquiatra aqui no Rio sobre algumas questões e ele disse: a nossa parte da medicina trata da alma doente. A nossa parte da psiquiatria trata da alma doente, porque nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Né? Então, isso me chama a atenção e eu queria trazer essa fala para esse momento agora, justamente para referendar e ratificar o que você falou também, que espiritualidade não tem nada a ver com religiosidade ou dogmatização, né? Podem ser coisas que se utilizam em locais diferentes, num centro espírita, numa igreja, numa seita, onde quer que as pessoas se reúnam para determinada religião. Mas dentro da academia, dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, dentro da ciência, a espiritualidade é tratada de uma outra forma, com outro viés. Dito isso, a academia vai se posicionar também agora, através de um manifesto, acerca de tudo que vem acontecendo dentro do Conselho de Psicologia, dentro de algumas outras instituições que estão, digamos assim, opinando acerca da constelação familiar. Isso também será uma série de outras lives que eu e a doutora Janice vamos fazer, né? Mas a academia vai se posicionar acerca disso também, até para fazer a distinção e o esclarecimento, que muitos não conhecem, né? E não sabem que há uma diferença. E eu achei muito interessante você colocar a maneira como você aplica a postura sistêmica e as constelações. Tudo tem o seu tempo e tem a sua permissão. E você teve muita permissão para fazer tudo que você fez. A gente queria deixar aqui a nossa homenagem registrada, não só como você sendo membro fundadora da academia, né? A doutora Janice já sabe que nós iríamos fazer uma diplomação hoje aqui. Nós estamos concedendo a você o diploma da Academia Brasileira de Direito Sistêmico, no sentido de ratificar todo o trabalho que você fez junto à Defensoria de Marília, de ter gratidão e reconhecimento por isso. Então, o diploma irá ser encaminhado fisicamente para você, né? E a gente fica muito grato de ter você como fundadora nossa, estar presente com a gente enquanto a gente precisa. Você foi a primeira a dizer que não, tudo bem, estamos aqui. E é só gratidão e realmente reverência a tudo que você tem feito aí em Marília. Tá bom? Um beijo grande. Vamos começar aí com a doutora Janice, que deve ter muitas coisas a falar também. Vamos lá, Janice. Muitas coisas. Eu acho que, Marisa, mais do que ninguém, você merece essa premiação que você acabou também de receber. Seu trabalho, você vê que começa com algo tão simples, mas o Bert Helling falou já, né? O essencial é simples. Então, a gente não precisa inventar muita coisa. E você falou, o que é mais importante é um trabalho fenomenológico, né? E esse seu trabalho, depois a Gracília também vai postar, né, o tanto de acordos que você disse que quando você começou a pandemia, você pôde fazer esse levantamento, né, e você mandou para nós, né, de 582 encaminhamentos de casos, né, que foram feitos, 424 foram acordos frutíferos. Então, tinha os ausentes, tinha os infrutíferos. Quer dizer, você em porcentagem foi 90,9%, né, de média. Então, olha só como que a sua postura, a sua dedicação, o seu centramento, né, de estar naquele lugar vazio que você faz esse movimento todo, faz com que você possa alcançar aquilo que realmente aquelas famílias precisam.
né? Então, você está de parabéns, eu fico muito honrada, né, em nome da academia, da presidente aí, da doutora Gracília, de ter essa ideia de a gente fazer essa premiação em nome da academia. Então, parabéns, continue, conte com a academia em todos os momentos, para a gente fazer realmente sedimentar esse trabalho, e que isso cada vez possa frutificar cada vez mais. Então, gratidão, parabéns por Eu todo esse agradeço. seu trabalho, sua dedicação. Quanto tempo eu tenho? Tenho 1 minuto? 5 minutos a gente tem ainda. 5 minutos. Quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade, né? Eu enxergo isso com muita responsabilidade e com muita humildade, porque diante dos professores e de pessoas que estão aí há mais de 20 anos no caminho da constelação no Brasil, eu sou um iniciante, né? Um cisco diante desse povo todo que está aí bem à frente de nós, né? E também eu queria dizer uma coisa bem importante, para além de números. Nós temos 3 coisas a serem consideradas: eficiência, eficácia e efetividade. Eficiência é fazer algo sem ter resultado, né? Peço para alguém buscar pão para mim, ela vai e volta, fala, não tinha pão. Foi eficiente, mas não foi eficaz. Eficaz é quando traz o pão, é verdade? Mas para além da eficácia, nós temos a efetividade, que é a constância ao longo do tempo. Por que eu digo isso? Porque eu sempre tive, sem o objetivo, mas sempre tive um score, um número de acordos bastante considerável, né? Então, do passado, né? Então, o que eu percebo é que não houve a rejudicialização. Então, ainda que o passado mostre um número significativo de acordos, né? O que eu percebi nesse interregno, nesse período, eu percebi que não houve retornos como havia no passado, entende? Então, o nosso escopo é ir na raiz, independentemente se existe acordo ou não. E na defensoria nós temos uma vantagem em relação ao ser justo, que nós não temos meta. Se deu acordo, ok, se não deu acordo, tudo bem também, né? Nós percebemos que no tribunal existe essa intenção de fazer um acordo frutífero. Então, mais uma vez eu ressalto a importância e o valor de trabalhar na defensoria, né? Que nós não temos essa pressão em realizar um acordo frutífero, né? É um respeito ao cidadão e o momento do cidadão. E nós sabemos também que o tempo da psicologia é diferente do tempo do direito, né? Que ainda que um acordo tenha sido infrutífero aos olhos da lei, nós sabemos que houve um toque, houve uma abordagem, houve algo a mais que isso pode reverberar no tempo, mas não temos como mensurar, não temos como dimensionar isso, né? Com muito cuidado, com muita cautela, porque nós sabemos que nem todos os profissionais têm essa responsabilidade e o comprometimento para com o cidadão, né? E isso é um saber constante. O meu respeito e minha admiração e essa diplomação vai por todas essas pessoas que me ensinaram, para além de mim, que funcionam só como instrumento. 1 minuto já, que já vamos cair já. Tá certo. Então, gente, eu agradeço de coração, foi um prazer estar com vocês. Eu também tenho um enorme prazer. Obrigada, Janice. Obrigada, Marisa. Só estou me despedindo antes, porque realmente vai cair já, daqui a pouquinho. Um beijo imenso no coração de vocês. Ótima sexta-feira. E tudo de bom. Pessoal. Muito obrigada, Janice. Muito obrigada. Tá bom? Obrigada, Janice. Obrigada, beijo, beijo, Marisa. Beijo, Gracília. Parabéns. Beijo. Até mais. Parabéns. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.